E o advogado Kevin Marques, filho do ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques, acumulou 27 milhões e 700 mil reais aplicados em fundos de investimento com pouco mais de 2 anos de carreira. Documentos enviados à CPI do crime organizado mostram que o patrimônio do advogado cresceu ao longo de 2025. Nesse período, ele passou a representar empresas de grande porte como a refinaria Refit e o grupo Petrópolis. Por meio da assessoria, Kevin afirmou que todos os recursos estão devidamente declarados à Receita Federal e destacou que não atua em processos no Supremo Tribunal Federal. O escritório do advogado não informou a origem dos recursos nem detalhou quais clientes deram origem ao patrimônio. Bom, hoje, quinta-feira, a gente recebe no estúdio do Sem Filtro o Gustavo Segré, que comanda a Faroeste Brasileira. Hoje veio fazer dobradinha. Isso. Não é, Segré? Hoje é feriado no estado de São Paulo, dia da comemoração da Revolução Constitucionalista de 9 de julho de 1932. Sim, senhora. Mas nós estamos trabalhando. Sim. E Gustavo Segré em jornada dupla, que está aqui conosco. Aí. Seja muito bem-vindo. Segré, quero ouvi-lo, já que vocês também comentaram essa pauta hoje mais cedo, porque eu também acompanho o Faroeste Brasileira. E quero te ouvir aí sobre esse menino prodígio que tem só 25 anos e já acumulou em 2 anos de advocacia mais de 27 milhões de reais, Segré. Primeiro, boa noite a você, Paula. Boa noite, mestre Augusto Nunes, Ludmila. Um prazer estar aqui contigo e a nossa querida audiência, claro, sempre. Ter um filho assim deve ser um orgulho para o pai, porque, poxa, não precisa dar mesada, investiu numa carreira de advogado, logo se formou, fez a OAB, 2 anos depois está milionário, mas não é milionário de 2 milhões, não, é milionário de 27,7 declarados em fundos de investimento, vai saber qual é o patrimônio. Eu acho que o capitalismo permite que pessoas tenham muito sucesso, se eles tiverem um diferencial. Mas esse diferencial, até onde eu defendo, tem a ver com meritocracia, tem a ver com capacidade, conhecimento, habilidades, adaptabilidade, sobretudo atitude. Não deveria ser por ser filho de um ministro da Corte Suprema de Justiça. Porque a pergunta é muito simples. Essa refineria, Refit, que é a maior devedora de impostos federais e do Estado de São Paulo, cujo dono está lá nos Estados Unidos morando, que chama Magro, Ricardo, justamente é o cliente desse menino. Respeitosamente, 25 anos poderia ser meu filho. Aí justo o Cássio Nunes Marques, que é o Cássio com K, aparece agora divulgando que ele bebe whisky com Lula. Lula foi que quando estava nos Estados Unidos pediu a detenção do Magro. Tem muita coisa estranha aí, mas a pergunta seria, essas empresas e provavelmente outras também, isso acontece não somente com o filho de Cássio Nunes Marques, esposa de ministros, parentes de ministros, teria contratado um advogado de 25 anos sem nenhuma experiência, porque não tem experiência, para representar as empresas em instâncias superiores, porque são todos especialistas em instâncias superiores, STJ, STF, e a resposta que todo mundo sabe é não. Então, não estão essas empresas aí porque ele tem a capacidade jurídica. Estão aí porque é filho do Cássio Nunes Marques. Ludmila Lins Grilo, muito boa noite, seja bem-vinda também. Hoje, quinta-feira, feriado no estado de São Paulo, mas nós seguimos aqui trabalhando também. Quero ouvi-la porque realmente chama atenção em relação a essas cifras, né? Um menino tão jovem, 25 anos, 2 anos de experiência. O Segré lembrou bem que ele advoga para Refit. O Ricardo Magro é considerado aí o maior devedor de tributos do Brasil, não está no país nesse momento, mas é representado aí pelo filho do ministro do Supremo, Cássio Nunes Marques. Muito boa noite. Boa noite, Paula, tudo bem? Boa noite, Augusto. Boa noite, Segré. É um prazer estar aqui com você também. E, bom, vamos lá comentar sobre o filho do Cássio com K, esse fenômeno da advocacia, juntamente com a dona Vivi. A dona Vivi também, subitamente, virou um fenômeno da advocacia, a advogada mais cara do mundo, depois que o seu marido virou ministro do STF. E a mesma coisa, o mesmo fenômeno, né, aconteceu agora com o filho do Cássio com K, o Kevin com K. Então ele é um rapaz muito jovem, um rapaz de 25 anos, salvo engano,
um pouco para menos ou um pouco para mais. E ele, no primeiro ano, ou nos 2 primeiros anos de formado, ele havia declarado que conquistou mais de 1.000 clientes, alguma coisa assim, ou 500 clientes. 500 clientes e 1.000 processos. Quer dizer, um rapazinho novo, sem experiência na advocacia, recém-formado, conquistou 500 processos e 500 clientes e 1.000 processos. Então, veja, como que a gente não vai fazer uma associação com o fato dele ser filho de quem é? Filho do ministro do Supremo Tribunal Federal. A pergunta, todo mundo sabe, né? Todo mundo faz a mesma pergunta. Será que ele, caso não fosse filho de um ministro do STF, ele teria essa mesma relevância? Ele conseguiria esse mesmo sucesso, assim, súbito na advocacia? E a gente sabe a resposta, né? Todo mundo sabe a resposta. A gente sabe que não. A gente já sabe que ele tem como cliente a Refit, né, como o Segré falou, e a Refit, né, tem processos no TRF1, que é o tribunal onde o Cássio Nunes Marques tem muita influência. Então, tem coisa que não resiste a uma pergunta. Quando o Estadão publicou a matéria dizendo que o Kevin era um grande fenômeno tal, e todo mundo começou a falar dele, subitamente ele também sumiu com o site do escritório. Então, por que sumiu? Se ele é um fenômeno legítimo, acho que faria sentido ele manter o site, dar entrevistas. Sim, são meus clientes, eu estou advogando para eles, estou fazendo um excelente trabalho e por isso eu estou sendo muito bem pago. É simples assim. Se você é um bom profissional, se você sabe o que está fazendo, se você está com os pés no chão, por que você vai se esconder depois que os holofotes vão para cima de você? Pelo contrário, o bom profissional, quando ele está fazendo sucesso, quando ele é bom e vem uma matéria sobre ele, jogando luzes sobre ele, a primeira coisa que ele vai fazer é dar graças a Deus. Poxa, me descobriram aqui, que bom, vou conquistar mais clientes, vou me tornar mais conhecido. Mas o que ele fez foi justamente o contrário. Ele fez um movimento lá do avestruz, tirou o site, colocou a cabeça debaixo da terra e fingiu que não era com ele. Por que esse comportamento? Então é um comportamento no mínimo suspeito para quem começou agora e tendo esse histórico, né, de advogar para a Refit, o pai sendo ministro da STF, porque já com um patrimônio tão grande, um sucesso tão estrondoso. Então é claro que a gente pode e deve questionar. Não é uma questão... Eu vi gente falando assim, as pessoas são muito invejosas, tem inveja do sucesso do menino, do rapazinho de 25 anos. Mas, peraí. Uma coisa é um sucesso legítimo, outra coisa é um sucesso que talvez, probabilidade de ter sido construído às custas da influência do pai. E até que ponto a influência do Cássio Nunes Marques contribuiu para esse resultado do filho, e até que ponto também os interesses, né, legítimos das partes nos processos não estão também recebendo algum tipo de favorecimento. Então, assim, não estou dizendo aqui que está havendo ou não favorecimento a alguém. A questão é que o Cássio é uma pessoa pública e agora ele está sujeito a um escrutínio que tem que ser pesado. Afinal de contas, ele não ocupa um cargo qualquer. Ele é ministro do STF. Então, tudo isso precisa receber os holofotes e eles têm que responder com riqueza de detalhes. Quais os motivos que levaram esse menino a esse sucesso estrondoso, sendo tão jovem e inexperiente? A Ludmila lembrou do caso e a Oeste também noticiou ainda em março deste ano que o filho do ministro Cássio Nunes Marques disse ter atendido aí 500 clientes e ter solucionado mais de 1.000 processos. Isso ainda em março deste ano. Eu lembro que a gente comentou, inclusive, esse caso e agora a Ludmila traz essa informação de que o site oficial dele não está mais no ar, não está mais disponível. E, inclusive, ele também tem um irmão gêmeo chamado Carson Marques, também com K. Então, tem o Carson e o Kevin, que são irmãos gêmeos, todos com K. E também tem a Karina,
que é irmã com K do filho do ministro Nunes Marques. E falando ainda, Augusto Nunes, boa noite, seja bem-vindo. Deixa eu só incluir mais uma informação. O Segre já fez menção, mas só para a gente trazer uma apuração do portal Metrópolis também, que quicou aí nos últimos dias, o ministro Cássio se aproximando do presidente Lula e mantendo alguns encontros reservados com o presidente. Os dois teriam, inclusive, tomado uísque juntos num desses encontros. Durante a conversa, Nunes Marques pediu a Lula a indicação de um juiz auxiliar ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O ministro também teria informado ao presidente Lula que votaria pela condenação do ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, no julgamento que o tornou inelegível por 8 anos. Cássio Nunes Marques foi indicado ao Supremo pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e atualmente preside o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Procurado pelo portal Metrópolis, o ministro não se manifestou a respeito dessa proximidade, essa aproximação com o presidente Lula. E, inclusive, Augusto, dizem que foi o próprio Nunes Marques que chegou com a garrafa de uísque. Sempre tem um uísque, né? Sempre. No meio. Curioso isso. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, meu amigo querido Segredo, Ludmila. Boa noite a você que nos acompanha. Eu acho muito estranho esse negócio de perder tempo com o nome de filho. Assim, né? O nome do filho surge naturalmente em conversas com pai, mãe. Escolhe um ali, tá bom? Agora, ele cismou com a letra K, que no momento do nascimento do filho, acho que ainda não havia sido reincorporada ao alfabeto brasileiro. Usava-se, mas não existia. Eu, por exemplo, no meu tempo de garoto do curso primário, não tinha K. Agora, ele não só tem K, é o dele, do próprio. Então, para homenagear o próprio pai, ele põe a letra K nos filhos. Kevin e... Carson. Olha, isso aí é coisa de bobo. Coisa de bobo, não tem outra palavra. Você que fica perdendo tempo com isso, é coisa de bobo. Mas ele, pelo jeito, criou espertalhões, ou gênios. Porque eu sou filho de advogado. Imagina, meu pai já tinha dificuldade aí de não poder cobrar por ser político. Agora, se pudesse... ele precisaria de uns 200 anos de advocacia para chegar a essa cifra. Então, temos um bobo relatando processos importantíssimos. O Brasil realmente não recomenda otimismo, né? Quem vive aqui, que coisa.